Eu vou chamar o pastor Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues é o nome oficial, nome no documento dele, acredito, com certeza, mas nós o conhecemos lá como Robertinho, se me permite. O pastor Roberto Rodrigues é o líder do curso de liderança e discipulado lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e tem outras atividades naturalmente. Eu vou deixá-lo se apresentar melhor, mas é muito bom ter você conosco aqui, que Deus possa te usar poderosamente, falar com o povo de Deus aqui nessa noite, tá bom? Vamos orar? Senhor, quero te pedir que o Senhor abençoe a vida do pastor Roberto, ó Pai, que vai trazer a Tua palavra nesta hora. Que ele seja instrumento do Senhor para poder edificar a Tua igreja, Senhor Deus, desafiar-nos a sermos mais parecidos com Jesus, ó Pai, e a fazermos a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por ele, pela sua família, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele, que Tu possas, de maneira poderosa, continuar usando, Senhor Deus, ele e a sua família, para conquistar pessoas para o Teu reino, Senhor Deus, e despertar servos para poderem fazer a Tua vontade também. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Isso. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui. Sim, você pode me chamar de Robertinho, todo mundo chama. E essa igreja tem tido um relacionamento muito próximo com a missão na qual eu trabalho, que é a Palavra da Vida. Vários dos seus líderes foram formados lá. A gente tem o privilégio hoje de ter 2 jovens daqui participando conosco ali no curso de liderança e discipulado. Hoje de manhã, o diretor do nosso acampamento, Daniel, é membro aqui da igreja, estava com ele hoje de manhã, e ele falou, que bom que você vai na melhor igreja que existe. Então vamos ver, né? Às vezes escolhem uns pregadores que não são tão bons assim, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui. E ver que parte do que eu quero compartilhar com vocês já está na mente de vocês, né? Só vendo o testemunho do casal que pôde participar desse curso de casais. Enfim, muito legal mesmo. Ver que não só vocês estão querendo fazer boas famílias, treinando os noivos, mas também ajudando os pais a educar seus filhos. E como nós vamos falar de família hoje, eu queria falar um pouquinho sobre filhos. Meus queridos, o que eu mais amo fazer é trabalhar com jovens e adolescentes. E ali no curso de liderança e discipulado, nós recebemos um grupo de jovens todo ano. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como lidar com essa nova geração. O que Deus nos ensina sobre isso. Quando a gente olha para a palavra, nós percebemos que em alguns momentos o povo de Deus se esqueceu de como passar o bastão para uma nova geração. A gente vê isso em Juízes. Pessoas crentes, fiéis, de repente, eles não passam isso para a nova geração. E nós vemos ciclos e mais ciclos de falhas acontecendo. Então, como não cair nos erros do passado? E como olhar para aqueles que Deus tem posto à nossa volta? Provavelmente, vários de vocês talvez vão pensar em filhos. E a gente queria pensar no nosso desespero quando a gente pensa que tem filho. O nosso tema é socorro. Nossos filhos estão crescendo, mas o desespero começa antes. Estou grávida, e agora? O que eu vou fazer? E aí nasce aquele serzinho, né? Às vezes com carinha de joelho, e vai crescendo, e por enquanto ele nos obedece, porque ele precisa de nós para tudo, mas nossos filhos começam a crescer, e como agir, e como lidar com os nossos filhos. Talvez você não tenha mais filhos. Bom, os meus já estão grandes ou algo assim. Mas eu creio que a nossa responsabilidade não é só com aqueles que Deus nos deu, mas como corpo, como a gente pode ajudar com os jovens que Deus tem colocado no nosso meio, com os adolescentes que Deus tem colocado no nosso meio. Às vezes a gente olha para eles, esse pessoalzinho de uma nova geração, e eu coloquei uma fotinho ali, que diz que parece que eles já nasceram sabendo.
o pessoalzinho da geração Z. Agora, independente das letrinhas que nós vamos dar, ok? Já tem uma nova geração, aí a Alfa e aí por diante. Eles são diferentes de nós. A velocidade com que lidam com as informações, a tecnologia, né? Enquanto nós estamos desesperados em saber como funcionam os brinquedinhos, eles fazem tudo mais rápido do que nós. E a gente começa a ter medo deles. A maioria das pessoas tem medo, e principalmente dos adolescentes. E aí nós começamos a falar sobre conflitos geracionais, né? Os conflitos entre uma geração e outra geração. Não, é porque essa geração tem essas características, aquela geração tem aquelas outras, e agora essa geração está chegando nas empresas, como é que a gente faz? E eu queria compartilhar com os irmãos hoje sobre 3 conflitos que não são conflitos geracionais, mas são conflitos de valores e ideias que nós temos. E eu gostaria de desafiar os irmãos, olhando para alguns textos da palavra, a mudar alguns valores da nossa mente. E com certeza, mudando esses valores, nós vamos poder ser mais bem-sucedidos ao lidar com aqueles que estão no nosso meio, mas que não são da nossa turminha, que não são da nossa geração. A nossa tendência primeira é olhar para pessoas que não são da nossa geração e desprezá-los. Mas o conflito que eu queria propor para vocês não é geracional. É o conflito de 2 ideias. E o primeiro conflito é o conflito da ideia da oportunidade versus a ideia da dificuldade. Como que isso funciona? Quando a gente pensa em alguém que não é igual a nós pensamos, puxa, é muito difícil se comunicar com essas pessoas. Ou é muito difícil alcançar essa pessoa. Agora, meu filho está dando trabalho para mim. E se for o adolescente, é pior ainda. Porque nós pensamos que o adolescente é meio que um bicho, assim, sabe? A gente pensa na adolescência como uma fase de crise. Até usamos termos que não são legais. Já ouviram falar do termo aborrecentes? A gente olha para eles como problemáticos. Eles não são tão bons. E aí a gente usa expressões como, na minha época. Não, é claro que ninguém falou nunca usou essa expressão aqui. Quando eu era da sua idade. Não, mas os adolescentes de hoje. E nós começamos a olhar para as diferenças como barreiras e dificuldades. E alguns pais até imaginam que a época da adolescência é como se fosse uma gripe. Sabe, gripe. Pois é, você até toma um remedinho para os sintomas, mas não tem como curar a gripe, né? É só esperar, que o que acontece se eu esperar, gente? Ela passa. E a gente encara essa fase da adolescência dessa forma. Não. Puxa, meu filho entrou na adolescência agora, eu não sei o que fazer. Mas há uma esperança. Daqui a alguns anos, aleluia ali, né? Há uma esperança, porque a adolescência não dura para sempre. E daqui a alguns anos, ele sai dela. Mas eu queria desafiar você a olhar para esse período, não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. É um período de mudança na vida do seu filho e na vida dos nossos adolescentes e jovens. O corpo deles está mudando. A mente deles está mudando. A sociedade ao redor deles está mudando. E meus queridos, posso ser honesto para você? Para eles é assustador o que está acontecendo.
Eles estão num dilema, porque até pouco tempo atrás, quando eles eram crianças, eles eram bonitinhos. E quando eles faziam alguma coisa, a gente achava engraçado. Mas agora que eles são adolescentes, parece que a gente só sabe criticá-los. Faz tudo errado, quebra tudo, virou desastrado. Já viu? Desastrado. Quando eu era adolescente, um pastor foi pregar para os nossos adolescentes. Eu sempre fui assim, magrelão alto. Na verdade, eu era mais magro do que eu sou hoje, uns 10, 12 quilos. É bem magro mesmo. E esse pastor contou sobre um problema de saúde, no qual as pessoas ficavam muito altas, com os braços e pernas grandes. E a partir daquele dia, todo mundo começou a me apelidar daquela doença. Gente, a gente quer ter amigos, mas é difícil ser adolescente. E se nós olharmos para essas crises, esses momentos deles, como uma oportunidade de sermos bênção na vida deles, podemos ser um instrumento de Deus. Quero mostrar um texto bíblico que todos vocês conhecem, tá? Efésios capítulo 6, versículo 4. O texto bíblico diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Esse texto simples, não precisa conhecer línguas originais para interpretar eles. Esse texto diz que nós pais, nós somos os responsáveis de Deus, o instrumento que Deus deixou para ajudar nosso filho a passar por cada fase da vida dele. Se ele é criança e tem os dilemas de criança, nós somos os instrumentos de Deus para mostrar como criança, eles vão viver aquilo diante de Deus. Se eles são adolescentes, é a mesma coisa. Se eles forem jovens, é a mesma coisa. Mas hoje em dia, a nossa tendência é a tendência para terceirização. Nós escolhemos escolas caras e colocamos nossos filhos lá. A gente vem, para igrejas boas. E eu sei que essa igreja tem líderes de ministérios muito bons. E aí a gente descansa. E a gente crê que a responsabilidade é de outro. Mas, meu querido, a responsabilidade é nossa. Não. Responsabilidade não é a melhor palavra. A melhor palavra é privilégio. O privilégio é nosso. Deus disse para nós, pais, investirmos na vida dos nossos filhos. Essa semana eu tive uma oportunidade muito legal. Eu tenho 3 filhas. Em alguns lugares, quando eu vou me apresentar, eu digo que eu tenho 4 mulheres em casa, né? Uma esposa e 3 meninas. É muita mulher, né? Mas eu não vou falar mal das mulheres aqui. Eu tenho uma filha adolescente, uma filha pré-adolescente e uma filha criança. Cada uma está num lugar hoje à noite, né? Conosco está a menorzinha desenhando ali. Rebequinha, levanta a mão aí, ó. Isso. Essa é minha filha criança, né? Do lado dela está minha esposa. Não é minha filha, é minha esposa, Andréia. Isso. Aí eu tenho uma filha pré-adolescente que hoje não passou muito bem, ficou em casa. E tem uma filha adolescente que está equipando ali no Palavra da Vida. Mas essa semana, última semaninha de aula, minha filha adolescente, nós moramos num condomínio, muitos missionários ali, saiu junto com os amigos, mais do que uma noite. Eles rodaram a cada dia na casa de um ali. E num dos dias ela chegou, e ela chegou mais tarde do que o horário combinado. E pela graça de Deus, sabendo quão ruim eu sou, Deus permitiu que eu não visse o horário. E quando ela chegou, ela foi para o quarto, e eu entrei no quarto dela, e ela estava esperando a bronca. E eu não tinha visto o horário.
E eu falei, e aí, filha, como é que você está? Ela assustou, né? Porque foi diferente. E aí ela me compartilhou rapidinho um dilema que ela estava passando. Eu não posso contar porque eu falei com ela que eu não vou contar todas as histórias dela mais em púlpito. Então só vou dizer que é um dilema. Mas você consegue imaginar que dilema deve estar na cabecinha de uma menina de 15 anos, né? Enfim. E ela me contou o dilema, e é aquele tipo de dilema que deixa pais preocupados. Ali eu me segurei, né? E ela estava até agindo certo, mas tem uma dorzinha no coração dela ali. E eu dei 1 ou 2 conselhos bem rapidinhos, né? Eu falei, filha, é verdade, acontece isso, né? Então, você está fazendo assim, é isso mesmo. Boa noite. E fui sair. Ela olhou para mim, olhinhos cheios de água. Mas você já vai, pai? Aí eu voltei, dei um abraço nela. Deitei na cama dela enquanto ela estava na mesinha de estudos. Nós passamos 2 horas ali quase, conversando sobre os dilemas do coraçãozinho dela. Gente, isso não é tão normal. Eu sou muito orgulhoso e duro. E minha filha é a cópia cuspida e escarrada minha. Então, conversarmos 2 horas, sem ninguém brigar com ninguém. Mas aquele dilema que ela está passando, a resposta é simples. Filha, desestressa. Mais 2 semanas isso passa. Mas ela precisava de mais. E agora, os probleminhas que eles estão passando são oportunidades para nós fazermos o que Deus falou. Nós irmos e não provocá-los a ira, não brigarmos com eles, não estarmos só no momento de dar uma bronca neles, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E quando eles estão em crise, é o melhor momento de ensinar. A mesma coisa acontece com a gente. Você vem aqui e ouve os pastores pregando mensagens bíblicas todo domingo. Mas quando você volta do médico com um exame sem um diagnóstico tão certo, aí você procura no Google e começa a descobrir quão ruim pode ter aquilo, ser aquilo. Aí você vem para a reunião de oração até de madrugada aqui. Porque agora eu preciso. Nós somos assim. Nossos filhos são assim também. Aproveite a oportunidade. E se você aproveitar, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 10:1. Diz que o filho sábio, ele dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Pobre de vocês, mães, tá bom? Quando a gente investe nos nossos filhos, eles se tornam sábios. O livro de Provérbios está recheado de textos ensinando como educar filhos. E se você quer saber mais como fazer isso, tem o curso, tá bom? Olha outro texto em Provérbios 27:11. O pai dizendo para o filho, seja sábio, meu filho. Um pai que gastou tempo para ensinar o filho, seja sábio e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Sabe o que esse texto está ensinando? Esse texto está ensinando aquele santo orgulho. Sabe quando você chega, tá vendo fulano? Meu filho. Você quer ter orgulho do seu filho? Aquele orgulho santo de perceber, puxa, a vida dele está linda, a vida dele está frutificando, ele é sábio. E nós sabemos que a sabedoria de Provérbios começa com o temor do Senhor. Não pense no seu filho como um problema. Não pense nas crises dele como uma dificuldade. Mas entenda como uma oportunidade de Deus de você chegar nele. Eu queria sugerir 2 livros. Eles estão ligados a idades diferentes. 2 livros
que podem ajudar você, pai. O primeiro deles, eu coloquei a imagem deles ali, eu acho que vai aparecer isso. O primeiro deles é Pastoreando o Coração da Criança, um livro clássico, famoso. Se você é pai de crianças e nunca leu esse livro, compre esse livro. O autor é Tedd Tripp. O segundo livro é do irmão dele, Paul Tripp, A Idade da Oportunidade. É um livro que fala como trabalhar com filhos adolescentes. Muito bom, muito bom. Essa é a sugestão, pensando no nosso primeiro conflito. Não queremos pensar como dificuldade, mas como uma oportunidade. Mas o segundo conflito é o conflito que eu queria chamar de coerência versus aparência. O texto bíblico que vai nos ajudar a entender esse conflito está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. O texto bíblico diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Esse versículo é para nós, pais, adultos. E a continuidade do texto diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O texto se divide em duas partes bem claras. A primeira delas é dizendo que eu deveria amar a Deus de todo o coração. E a segunda é, já que eu amo a Deus, eu vou passar isso para frente. O texto fala sobre ensino de filhos. Mas eu creio que eu poderia tirar princípios quando eu olho outros textos bíblicos que falam sobre discipulado, que eu deveria passar para a nova geração aquilo que eu conheço e experimentei de Deus. O problema é que hoje, não só várias famílias não ensinam, como várias famílias não vivem o começo do texto. O texto fala para eu amar a Deus de todo o meu coração. Lá no CLD eu tenho um jovem esse ano que ele era ateu. Ele é filho de pastor, mas ele era ateu. Como filho de pastor, ele aprendeu a viver no meio da igreja. E ele até ensinava coisas na igreja. Você falou, mas o moleque é ateu, como é que ele ensinava? Não. Ele acreditava que aquelas verdades eram boas. Ame o seu próximo. Ele acreditava que era bom. Obedeça a seus pais. Ele acreditava que era bom. Então ele ensinava essas coisas. Mas para quem eu perguntava para ele em particular, ele dizia claramente que ele não cria que Deus existia. Só que esse menino entrou em parafuso. Porque ele ensinava, porque ele sabia que as coisas eram boas, e o pai dele também ensinava. O pai dele era pastor da igreja. Só que tinha um problema. O pai dele, quando ia para casa, o pai dele se colocava de joelhos e gastava horas orando. Isso não entrava na mente do menino. E na frente das pessoas ensinar algo bom, tudo bem. Mas ele começou a perceber que o pai acreditava de verdade que Deus existia. De tal forma que a vida do pai dentro de casa era diferente. Porque o pai cria que Deus era real. É óbvio que isso é esperado de um pastor. Não. Isso é esperado de todo pai cristão. Esse menino então entrou no quarto. E ele falou, Deus, se o Senhor existe, primeiro me perdoa porque eu estou falando mal do Senhor. Mas se o Senhor existe, se mostra para mim. E poucas semanas depois, esse menino estava convertido. O que o levou para diante de Deus não foi um argumento. O que o levou para diante de Deus não foi a ciência ou um livro. Foi ver o pai dele
e como o pai dele amava a Deus. Infelizmente, a maioria dos testemunhos não são parecidos com o desse menino. São parecidos com um pequeno vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês agora. O pessoal vai nos ajudar ali da mídia.
Coerência versus aparência. Nossos filhos sabem. Se a gente coloca uma máscara quando chega aqui, canta, eles sabem. Terceiro conflito que eu queria compartilhar com os irmãos. É um conflito talvez um pouquinho mais difícil de lidar. É um conflito entre caráter e carreira. Criar filhos é um investimento muito caro hoje. Uma revista disse que, não preciso ler todos os detalhes, mas que pode gastar entre 320 a 640 mil reais para você criar um filho. É muita grana. E muitos de nós, pais, olhamos para os nossos filhos do ponto de vista desse custo. E à luz disso pensamos, precisamos ajudar nossos filhos a chegarem a ter uma boa carreira. Porque eles vão precisar disso. E no fundo, passamos a crer que o que nossos filhos precisam é dinheiro. Se nossos filhos tiverem dinheiro, tudo vai ser bom na vida deles. E a gente começa a investir nos nossos filhos pensando nisso desde cedo. Ano passado, eu e minha esposa, nós passamos um tempo na Ásia. E em 2 países que nós estivemos lá, um por mais tempo, outro por um pouco menos de tempo, Malásia e Singapura, eu vi lá centros de treinamento de crianças, para treinar o cérebro do seu filho, para crianças superdotadas, ou para crianças serem transformadas em superdotadas. Não, e eu não estou falando um centro para crianças de 15, 16, adolescentes, não. 1 ano você já coloca seu filho, 6 meses você já coloca seu filho, 2 aninhos, porque você precisa treinar seu filho para ele ser um sucesso. Ele tem que ser o melhor. E lá, daquele lado do mundo, o sistema meritocrático é muito mais forte do que do nosso lado. Seu filho tem que ser o melhor. Mas em algumas alas da sociedade aqui no Brasil, isso também é verdade. Alguns pais da minha geração, ou de uma geração um pouquinho antes da minha, vieram de condições muito humildes. E é provável que vários de vocês vieram assim. A gente sabe se isso aconteceu quando você fala para o seu filho, não, na minha época a gente tinha que trabalhar cedo. Ou eu lutei muito para poder. E a gente começa a contar para os nossos filhos todos os dilemas e as dificuldades que nós passamos. Quando eu era pequeno, a gente não tinha refrigerante todo dia, né? A gente comprava aquela tubaína no domingo e a gente rachava nos copinhos de extrato de tomate. Não, eu estou contando a minha história que é verdade, tá bom? Era assim, né? Aqueles copinhos do elefante, lembra? Até eu vejo umas cabecinhas fazendo assim, né? E nós éramos em 2, eu e minha irmã, então a gente brigava, porque se tivesse 10 ml a mais no copo do outro, dava briga. E a gente conta, e por causa de termos sofrido para chegar onde nós chegamos, nós não queremos que os nossos filhos passem pela mesma coisa. Então a frase-chave é: filho, você tem que estudar para ser alguém na vida, para não passar pelo que eu passei. E nós focamos na carreira dos nossos filhos. Essa frase está errada, porque ela pressupõe que o crescimento acontece sem o sofrimento. Mas quando a gente olha para a Bíblia diz lá em Tiago: tende por motivo de toda alegria o passardes por tribulações, por diversas tribulações. Nós somos quem nós somos, porque nós sofremos o que nós sofremos. E nós crescemos nesse processo à medida em que fomos aprendendo de Deus.
Mas nós queremos que nossos filhos vivam vidas perfeitas, sem sofrimento. E nós focamos na carreira deles e esquecemos o caráter deles. Muitas mudanças têm acontecido à nossa volta. Pressão com relação ao vestibular é diferente de 40, 50 anos atrás. Mudanças, por exemplo, no papel da mulher. Como a mulher se posiciona na sociedade hoje é diferente, e nós temos olhado para as nossas filhas e ensinado coisas diferentes. Existia uma diminuição do trabalho em prol do estudo. Você diz para o seu filho que o trabalho dele é estudar. Desculpa, gente, isso é mentira. Trabalho é trabalho, estudo é estudo. E nesse processo, nós estamos no fundo, querendo que nossos filhos sejam profissionais de carreiras que dão grana, porque aí eles vão se dar bem. Eles escolhem a profissão não pensando no que Deus tem para eles, mas pensando em onde eles vão ter grana. Gente, esses valores estão mais dentro da igreja do que a gente imagina. Mas dá uma olhadinha o que o próprio Senhor Jesus disse para os discípulos em Marcos capítulo 8, versículo 35 a 38. Ele diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele. O texto diz que aquele que quer ganhar uma vida aos olhos do mundo, não, eu preciso ter uma carreira de sucesso, status, dinheiro e ter tudo. Meus irmãos, nós vemos pessoas com muita grana infelizes. Não é pecado ser rico, tá bom? Fica tranquilo. Mas ter o dinheiro como centro, aí eu tenho um Deus errado. Enquanto temos pessoas com vidas bem mais simples, talvez até com muito menos dinheiro, mas com Deus, e tem uma vida realizada. Então, quando você pensar no seu filho, pensa primeiro no caráter dele. Tem uma mãe da minha igreja, eu discipulei o filho dela, hoje ele trabalha conosco ali na Palavra da Vida. Rapaz muito legal mesmo. Quando ele era criança, a mãe veio atrás de mim, eu nem trabalhava com as crianças, falou, não, eu queria alguém para discipular meu filho. E ela falou, olha, escolhe o horário que você puder, porque se precisar faltar na escola, ele pode faltar na escola, mas no discipulado ele não pode faltar. O valor dessa mãe estava, as coisas de Deus vêm primeiro. É óbvio que eu arrumei um horário que não atrapalharia a escola dele, não é errado ir para a escola. Mas o valor dela era outro. Nós trabalhamos com jovens ali no Palavra da Vida. E antes de orar, encerrando e pedindo que Deus nos ajude a aproveitarmos as oportunidades, a sermos coerentes naquilo que a gente vive. E a focar no caráter do nosso filho. Eu queria mostrar um videozinho do curso que a gente cuida lá. São jovens que terminam o ensino médio e antes de dar passos na carreira deles, eles param um ano para aprender de Deus, para respirar um pouco, outros ares, e para crescer na sua fé, para servir ao Senhor. E depois então vão para as universidades, para serem luz nos lugares que eles vão. Assiste rapidinho esse vídeo falando um pouco sobre o CLD. Eu estava em São Paulo terminando o ensino médio. E eu estava no Rio. Roraima. Paraná. Eu estava em Recife e já estava formada em enfermagem. Odontologia. Administração. Eu não estava formada ainda, mas fazia publicidade. Jornalismo. Direito.
Eu sonho em entrar na faculdade. Eu também. Eu também. Eu também. Na minha igreja, o meu pastor me incentivou a vir. Ex-aluno. Meus irmãos. Minha irmã tava lá. Eu soube no acampamento. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Mas quando conheci, mudei minhas prioridades de vida. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. O CLD é a oportunidade de juntar toda essa galera em um só propósito. Aqui eu aprendi a viver na dependência de Deus. Hoje aprendi o que realmente é servir a Deus. Eu aprendi que Deus não se cansa dos meus recomeços. Nesse ano, aprendi a ser um homem segundo o coração de Deus. O curso ele tem duração de 1 ano. E com toda a experiência do Palavra da Vida, nós vamos chacoalhar a sua cabeça em 3 áreas: estudo, vida, serviço cristão. Na área de estudos, eu passei a enxergar pecados que eu nem sabia que existiam. Na área de vida, aprendi como administrar melhor minha rotina. Na área de serviço, eu vi que toda a minha disponibilidade, meu amor pelo servir realmente iria acrescentar muito pro reino. Se eu pudesse, tinha vindo antes. Eu vim na hora certa. Robertinho, posso vir de novo? Esse ano, eu aprendi a servir com excelência, sem esperar o reconhecimento de ninguém. No CLD, eu aprendi a ter coragem de falar de Deus para as pessoas. Eu aprendi que os planos de Deus são melhores que os meus. Eu aprendi a ser dependente de Deus e nessa dependência confiar apenas nele. E aí, vai ficar perdendo tempo até quando? Cara, vai lá pro site, pega os nossos formulários, preenche tudo bonitinho, envia para nós. Se você tem dúvida, entra no Face, WhatsApp, manda mensagem, agenda uma visita, dá um jeito. O que não pode é você desconsiderar tudo isso que você ouviu, todos esses testemunhos. Cara, vem pra cá, vai ser o melhor ano da sua vida. Depois de você enviar seus formulários ali pela internet, nós vamos analisar e eu vou ligar para você para dar resposta. Eu sei que tem gente que duvida que eu ligo, mas eu ligo. Ligo ou não ligo, galera? É isso aí, eu vou ligar. Eu gostaria de orar por nós como pais. Eu quero orar por vocês. E olhando esse videozinho, eu gostaria que vocês depois, em casa, orassem por nós e pelo ministério que Deus tem dado a oportunidade de a gente desenvolver lá. Tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque desde o começo do culto, eu ouvi a ênfase de família. E não só isso, Deus, mas casais e pais querendo aprender mais de como fazer as coisas de acordo com a tua vontade. Deus, eu quero clamar que o Senhor abençoe essa igreja. Abençoe essa igreja como um todo, quando ela investe na nova geração, quando ela treina novos líderes, quando ela valoriza o adolescente, a criança, o jovem, o pré-adolescente, quando ela promove bons ministérios para que aqueles que vêm depois de nós, Deus, possam continuar levando o teu evangelho para a geração deles e depois para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Mas hoje à noite, Deus, como pais, eu queria clamar que o Senhor nos ajude. Nos ajude a olhar para os nossos filhos e para os dilemas que eles vivem como oportunidade, sermos ministros do Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos o exemplo. Não só aparentarmos, mas sermos coerentes, cristãos verdadeiros dentro de casa. Que isso impacte nossos filhos, Deus, nos ajuda. E quero clamar também, Deus, que o Senhor nos ajude a focar naquilo que é mais importante, no caráter dos nossos filhos. Independente se eles vão ser ou não bem-sucedidos aos olhos do mundo, Deus, que eles sejam bem-sucedidos aos teus olhos. É nosso clamor nessa noite no nome de Jesus. Amém.